Vamos ouvir. Could you state your name? Tyler James Robinson. Muito bem. E agradeço por você estar aqui. Então, senhor Robinson, o senhor tem direito a um advogado. Se não puder pagar o tribunal pode nomear um advogado para representá-lo. Analisei sua declaração de situação financeira e constatei que o senhor é indigente. Estou nomeando provisoriamente um advogado qualificado pela regra 8 para representá-lo. Sobre o seu caso, Sr. Robinson, juntamente com a apresentação do requerimento de comparecimento do advogado, os advogados designados devem apresentar declarações ao tribunal descrevendo suas qualificações de acordo com a regra 8 e a regra 8. De acordo com a regra 8b e a regra 8c para uma nomeação de conselho em um caso em que a morte pode ser uma opção de sentença. Gostaria que essas declarações fossem protocoladas antes da próxima audiência, marcada para 29 de setembro, às 10 da manhã. Sr. Robinson, também desejo informá-lo sobre seus direitos contra autoincriminação. Qualquer coisa que o senhor disser hoje em tribunal poderá ser usada contra si e queremos proteger seus direitos constitucionais. Sr. Robinson, neste momento, o senhor permanecerá sob custódia sem direito à fiança. Senhor, Skurtz, há mais algum ponto que gostaria de abordar? Não, muito obrigado, meritíssimo. Passando para o Estado. Sim, meritíssimo. Charlie Grunander pelo Estado. Também estou acompanhado e eles estão listados como participantes por Ryan McBride, Lauren Hunt, David Sturgill e Chris Ballard. Nós somos a equipe de julgamento deste caso. Tenho alguns pontos que gostaria de abordar com Vossa Excelência. Entramos com uma ordem de proteção pré-julgamento em nome de Erica Kirk. Solicitamos que o tribunal analise isso. Deve estar na sua fila, meritíssimo, e pedimos que assine. Obrigado. Analisei a ordem de proteção pré-julgamento e vou conceder e emitir essa ordem de proteção pré-julgamento em favor de Erica Kirk. E há mais algum assunto que precisamos tratar hoje, advogados? Apenas para informação do tribunal, protocolamos recentemente, nos últimos minutos, um aviso de intenção de buscar a pena de morte que foi apresentado pelo promotor do condado de Utah, Jeff Gray. Portanto, isso deve estar no arquivo do tribunal. Por fim, gostaria apenas de informar ao tribunal e, neste momento, ao Sr. Robinson, que estamos prontos para reunir toda a documentação de descoberta neste caso e repassá-la à defesa o mais rápido possível. A regra 16 exige que forneçamos o que utilizamos para fundamentar a denúncia e apresentar essas acusações dentro de 5 dias após a solicitação. Portanto, isso estará pronto para ser entregue à defesa o mais rápido possível. Obrigado, senhor, mais grandioso. Senhor Robinson, o que eu também quero é que você tenha o direito de ter as acusações das quais você é acusado lidas, e eu desejo lê-las para você neste momento. Obrigado. Senhor Robinson, quanto à primeira acusação, homicídio qualificado, um crime capital em violação ao Código Anotado de Utah 76-5-202, no qual, em 10 de setembro de 2025, no condado de Utah, o réu, Tyler James Robinson, intencionalmente ou conscientemente causou a morte de Charlie Kirk sob as seguintes circunstâncias. O réu conscientemente criou um grande risco de morte para outra pessoa, além de Charlie Kirk e do próprio réu. Aviso de que a condenação por este crime pode acarretar a pena de morte ou, de acordo com o Código de Utah 76-3-207.7, uma pena obrigatória de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, ou uma pena indeterminada de no mínimo 25 anos, podendo chegar à prisão perpétua. Agravante por direcionamento da vítima, em violação ao Código Anotado de Utah 76-3-203.14. Parágrafo 2. Tyler James Robinson selecionou intencionalmente Charlie Kirk devido à crença ou percepção de Tyler James Robinson em relação à expressão política de Charlie Kirk. Aviso. Se o julgador concluir, além de qualquer dúvida razoável,
que o agravante de direcionamento da vítima se aplica, o juiz sentenciante ou o Conselho de Indultos e Liberdade Condicional deverá considerar a escolha da vítima pelo réu como um fator agravante. Ofensa violenta cometida na presença de uma criança como fator agravante. O juiz sentenciante ou o Conselho de Indultos e Liberdade Condicional deverá considerar esse fato como um fator agravante em suas deliberações. Que o réu cometeu um crime violento na presença de uma criança. Acusação 2. Disparo de arma de fogo com resultado de lesão corporal grave, um crime de primeiro grau em violação ao Código de Utah, anotado 76.11.210, subseções 2 e 3C, em que no dia 10 de setembro de 2025, no condado de Utah, o réu Tyler James Robinson disparou uma arma de fogo na direção de Charlie Kirk. Sabendo ou tendo motivos para acreditar que Charlie Kirk poderia ser colocado em perigo pelo disparo da arma de fogo e que o ato causou lesão corporal grave a Charlie Kirk. Agravante de direcionamento da vítima, em violação ao Código de Utah, anotado 76-3-203.14, subseção 2, Tyler James Robinson selecionou intencionalmente Charlie Kirk devido à crença ou percepção de Tyler James Robinson em relação à expressão política de Charlie Kirk. Aviso: se o juízo de fato concluir, além de qualquer dúvida razoável, que a agravante de direcionamento da vítima se aplica, o juiz sentenciante ou o Conselho de Perdão e Liberdade Condicional deverá considerar a escolha da vítima pelo réu como um fator agravante. Fator agravante de crime violento cometido na presença de uma criança. O juiz sentenciante ou o Conselho de Perdão e Liberdade Condicional deverá considerar como fator agravante, em suas deliberações, o fato de o réu ter cometido um crime violento na presença de uma criança. Terceira acusação, obstrução da justiça, crime de segundo grau em violação do Código Anotado de Utah 76-8-306-2, na qual, em 10 de setembro de 2025, no condado de Utah, o réu Tyler James Robinson, com a intenção de dificultar, atrasar ou impedir a investigação, prisão, acusação, condenação ou qualquer procedimento relacionado a qualquer pessoa em relação à conduta que constitua uma infração penal. Ocultou ou removeu a arma de fogo usada para atirar em Charlie Kirk, sendo que a conduta que constitui a infração seria um crime capital ou um crime de primeiro grau. Acusação 4, obstrução da justiça, um crime de segundo grau em violação ao Código de Utah 76-8-306, sub 2, em que, por volta de 11 de setembro de 2025, no condado de Utah, o réu Tyler James Robinson, com a intenção de dificultar, atrasar ou impedir a investigação, prisão, acusação, condenação ou punição de qualquer pessoa em relação a uma conduta que constitui uma infração penal, destruiu, ocultou ou removeu as roupas que usava durante o tiroteio, sendo que a conduta que constitui a infração seria um crime capital ou um crime de primeiro grau. Acusação 5, manipulação de testemunha, um crime de terceiro grau, em violação ao Código Anotado de Utah 76-8-508. Nesse sentido, por volta de 10 de setembro de 2025, no condado de Utah, o réu, Tyler James Robinson, acreditava que um processo ou investigação oficial estava em andamento, prestes a ser iniciado, ou pretendia impedir um processo ou investigação oficial, e tentou induzir ou de outra forma levar seu colega de quarto a omitir testemunho, informação, um documento ou um item, a saber, orientando seu colega de quarto a apagar mensagens de texto incriminatórias. Sexta acusação, manipulação de testemunha, um crime de terceiro grau em violação ao Código Anotado de Utah 76-8-508, por volta de 11 de setembro de 2025, no condado de Utah. O réu, Tyler James Robinson, acreditava que um processo ou investigação oficial estava em andamento ou prestes a ser iniciado, ou pretendia impedir um processo ou investigação oficial e tentou induzir ou de outra forma fazer com que seu